Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos comentar sobre um pequeno vídeo de uma moça, cristã, ou que se diz cristã. Minha filha fez um pedido aqui para eu verificar o vídeo e logo mais iniciamos com uma oração. Que Deus os abençoe e vamos conversar um pouco a respeito disso. Senhor Deus, venha nos abençoar em tudo que fizermos, perdoe por nossas falhas, pecados cometidos, nos dê a tua sabedoria, pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, já vamos começar aqui. É um pequeno vídeo, eu não conheço essa moça, nós vamos apenas conversar sobre as afirmações que ela fizer aqui. Um pouquinho sobre o que aconteceu comigo. Tá todo mundo curioso, perguntando se eu ainda sou cristã, se eu abandonei a igreja, se eu abandonei a fé. E não, continuo sendo cristã. Mas eu entrei na faculdade, estou cursando Direito. E o Direito é um curso que te força a estudar a história, tanto do Brasil quanto de outras civilizações. Não que eu não soubesse que os portugueses catequizaram os indígenas aqui no Brasil na chegada, Então, vamos começar aqui, Olha, eu sou uma cristã, mas eu comecei a fazer Direito, o Direito te obriga a estudar História. Então, teoricamente, nós deveríamos ver uma fala sobre História aqui, demonstrando o que ela vai falar, Mas ela fala assim, não que eu não soubesse, E vamos ver o que ela fala, Não que eu não soubesse que ele... Mas eu tinha uma perspectiva muito vitimista quanto de outras civilizações. Não que eu não soubesse que os portugueses catequizaram os indígenas aqui no Brasil na chegada, Mas eu tinha uma perspectiva muito vitimista com relação ao cristianismo no Brasil. E acabei percebendo que não é bem assim. Nós cristãos, na verdade, temos uma visão completamente etnocêntrica. Por exemplo, nós nos consideramos mais desenvolvidos em termos de costumes do que os indígenas. Então vamos lá, olha só. Então ela fala que ela estudou História e estudando História, estudando Direito, ela viu que nós temos uma perspectiva vitimista, talvez no sentido de considerar os cristãos como vítimas, Será que é coincidência, que haja tanta perseguição aos costumes cristãos tradicionais e os cristãos que estejam preocupados com isso sejam ao mesmo tempo taxados de vitimistas? Vamos lá, e ela fala, nós temos uma visão etnocêntrica, nós julgamos que os nossos costumes são melhores do que os costumes dos indígenas. Veja que quando ela faz isso, ela também está sendo etnocêntrica, mas ela não está sendo etnocêntrica, mas ela está considerando também, existe ou alguns tipos de falácia que se adequariam a isso, mas ela está considerando que a visão que ela tem agora é melhor do que a visão das pessoas que vieram aqui no passado e catequizaram. Então, ela tem também uma visão de superioridade em relação às gerações passadas. Mas ela entende que nós, por sermos cristãos, temos uma visão melhor do que a visão dos indígenas. Bom, mas ela diz que continua sendo cristã. Mas se você olhar, o que Jesus ensina eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que ele está dizendo uma pessoa que conheça aquilo que ele ensinou, tem uma perspectiva melhor do que uma pessoa que não conheça o que ele ensinou. Então, veja, não é uma percepção do cristão que esteja errada, é uma percepção do próprio Jesus Cristo, que se colocou dessa forma. Ele fala, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Para não ficar muito longo, nós vamos basicamente comentar sobre esses pontos, mas essa é a visão de Jesus Cristo. Paulo disse, se alguém vier pregar um outro evangelho que não seja esse que foi passado a vocês, seja maldição, seja anátema. Então, não há nas Escrituras... Se você for pegar os livros de Gênesis a Malaquias, o conteúdo é o mesmo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não prestará culto a outros seres, que não seja o próprio Deus. Cuidarás em obedecer a tudo que eu estabeleci a vós. Então, é óbvio que existe uma posição
bíblica que coloca que aquilo que é ensinado na Bíblia é sim superior ao que é ensinado em outros tipos de ensinos, né? A Bíblia se coloca como um livro diferenciado. A Bíblia se coloca como Deus coloca os seus preceitos como preceitos que não devem ser desobedecidos. Paulo fala dos costumes de sua época, em que ele coloca como costumes prejudiciais às pessoas, pelos quais as pessoas estavam ali dignas da morte eterna. Então ele se coloca assim numa posição em que o cristianismo é superior àquelas crenças que eles estavam fazendo. Vamos lá ver o que ela continua a falar, né? Mas quem disse que o que nós fazemos é mais certo? O nosso modo de ir dormir, o nosso modo de comer na mesa com um prato, o nosso modo de trabalhar. Quem disse que nós somos o parâmetro mais correto de evolução? Então vamos lá. O cristianismo nunca se atentou ao fato de alguém comer com um prato ou com uma tigela. O cristianismo nunca se atentou ao fato de que se alguém escova os dentes com a escova da marca A ou da marca B, desde que seja uma escova que não machuca a gengiva, por exemplo, isso é um critério objetivo, né? Veja que nada disso tem a ver com o cristianismo ou a noção dos cristãos em relação aos indígenas. Agora, será que ele está negando que o desenvolvimento tecnológico, inclusive na área de saúde, o fato de nós termos um saneamento básico, o fato de nós termos prevenção de doenças, não seja melhor do que você viver sem isso? É um tanto absurdo essa visão, né? Um tanto absurdo. Aliás, a expectativa de vida do ser humano está melhorando em tese, ou deveria melhorar, por causa dos desenvolvimentos que estão ocorrendo no que diz respeito à prevenção da saúde, controle da saúde. Então existem sim costumes melhores que outros. Isso aqui não é uma forma de relativizar a verdade, tá bom? Mas realmente é uma reflexão do tanto que a gente se vitimiza. Então veja, isso não é uma forma de relativizar a verdade. É claro que é uma forma de relativizar a verdade. Se você tem princípios precisos, nítidos no cristianismo, e você diz que esses preceitos não são superiores a preceitos que nós consideramos míticos, conceitos que nós consideramos que não se adequam às Escrituras, então você está sim relativizando a verdade. E não só relativizando, mas você está tornando imprecisa a verdade. Se qualquer verdade serve, o cristianismo não é a verdade que liberta. Ele é apenas mais uma das diversas verdades que existem no mundo, que existiriam no mundo, se isso fosse correto. Porque no Brasil o cristianismo é maioria. Pelo que nós podemos observar, outras religiões de matriz africana são discriminadas. Então vamos lá, veja só. No Brasil, nós somos maioria, só que nós somos uma maioria que muitas vezes não pode falar aquilo que realmente acredita. Que é sim perseguido por falar aquilo que acredita. Determinadas manifestações públicas, se forem feitas por não cristãos, são vistas, ainda que ofendam o cristianismo, ainda que rasguem a Bíblia em público, são vistas meramente como uma manifestação de liberdade de pensamento. Se um cristão fala alguma coisa dentro da sua crença, que seja contrário ao de alguma outra religião, ele é taxado como óbico, como ista, como ógeno, como diversas coisas. Então existe sim uma perseguição contra os cristãos. Aí nós nos perguntamos, em que mundo essa menina está vivendo? O cristianismo não, a cada 2 esquinas a gente tem 5 igrejas. Você tá entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? E antes que você fique com preconceito com a faculdade, falando, nossa, se eu colocar meu filho na faculdade ele vai se desconstruir, ele vai mudar os seus preceitos cristãos. Não, eu continuo sendo cristã. Veja, antes que você tenha um preconceito, veja, não se trata de preconceito, é um conceito. Várias pessoas que vão para a faculdade deixam de lado as crenças cristãs. São alimentadas não só na faculdade, mas nas escolas de ensino médio, muitas vezes elas são alimentadas com uma linha de pensamento que enfatiza determinadas religiões em detrimento a outras. Sim, isso existe, não é um preconceito, isso é um conceito. Veja, em nenhum momento do vídeo ela demonstra o que diz. Ah, nós perseguimos religiões de matriz africana. Nós quem? De quem ela está falando? Porque eu não sou obrigado a concordar com uma crença para ser considerado respeitoso com uma crença. Respeitar não significa concordar com uma crença.
Se uma determinada crença diz que determinado manifestação espiritual é de Deus, e eu digo que não, que é o contrário de Deus ali, eu não estou discriminando, eu não estou tendo um preconceito, eu estou tendo um conceito, aquilo não se adequa ao que está na Bíblia. Portanto, eu não posso aceitar que aquilo seja uma manifestação de algo que eles estão falando. Isso não tem a ver com preconceito. Não é? Dentre os cristãos não existe, via de regra, podem existir casos excepcionais, mas eu não posso usar a exceção como se fosse uma regra e dizer que os cristãos são vitimistas ou que os cristãos estão ali tendo um preconceito quanto a isso. Eu fiz direito, sou formado em direito, e eu não tenho nenhum preconceito com o direito. Eu tenho um conceito formado com relação ao direito. O direito tem uma série de problemas, sim. A forma como o direito encara o cristianismo, ela é prejudicial, sim, em muitos aspectos, não em todos, obviamente, mas em muitos aspectos. Existem pontos que são colocados em que a manifestação bíblica, direta ou indiretamente, ela é prejudicada. Não é? Existem, dependendo de quem está dominando a linha de pensamento do direito numa determinada época, existe sim um prejuízo a uma ou a outra religião. Não é? Eu não lembro me lembro se eu já fiz, mas se eu não fiz, vou fazer, sobre o Estado laico, a questão do Estado laico, né? Existe um material que eu estou estudando aqui, a apostila do Ministério Público, sobre a questão do Estado laico, e existe ali pelo menos um artigo que trata de maneira extremamente ácida a visão cristã de mundo. Né? Então assim, eu não me vejo prejudicado no meu... Você já está prejudicado no cristianismo, no seu cristianismo. Você já está relativizando sim o cristianismo. Mas com muito mais empatia ao próximo, sem me prender somente na minha bolha e na minha própria realidade. Eu olho a vida ainda com a perspectiva bíblica e pretendo permanecer assim pro resto da minha vida porque eu amo o Senhor Jesus mais do que tudo. Mas abre a caixa, não é só a sua realidade que existe. Veja só, ela diz, eu não estou relativizando a verdade. Aí ela diz, mas eu não quero ficar na minha bolha, eu quero ter mais empatia para com o próximo, mas que próximo? Porque ela não está apresentando nenhuma empatia para com os cristãos que têm uma visão mais tradicional do cristianismo. Ela está apresentando empatia com outros grupos e uma total falta de empatia com cristãos que têm uma visão tradicional, como se esses cristãos fossem burros. E assim, olha, agora que eu sou obrigada a ler sobre história, então, quer dizer, os cristãos que têm uma visão diferente da dela é porque não conhecem a história? Ou simplesmente porque têm uma visão diferente de história daqui a visão que ela tem? Ou será que eles têm outras fontes que permitem a eles ter uma visão diferente dessa história que ela está lendo e que podem sim discordar dessa visão? Os próprios termos etnocentrismo, eurocentrismo, quando você vai estudar não só em livros universitários, mas em livros universitários, né, nível médio, nível superior, você vai ver ali que existe sim um desejo de impor uma narrativa, uma visão de mundo, mudar termos históricos, não é? Então, aquilo que era chamado de revolução não é mais chamado de revolução. Um grupo planeja ceifar a vida de um líder político de sua época, fracassa nisso, mas isso não é considerado uma revolução, isso não pode ser visto de uma forma negativa. Então, é óbvio que existe sim um desejo de se reescrever a história e de se amenizar determinadas atitudes. Então, assim, que história ela está lendo? Veja que ela não apresenta nenhuma demonstração do que ela está falando, né? E ao mesmo tempo que ela fala que ela tem empatia pelo próximo, ela demonstra uma total falta de empatia para tentar entender o que aconteceu realmente lá no passado, com a vinda, por exemplo, dos portugueses ao Brasil. O porquê o pensamento, ela demonstra um total desconhecimento bíblico, porque não tem como você crer na Bíblia e ao mesmo tempo crer que é possível que a visão de um grupo que tem uma série de mitologias ali e que o cristianismo são apenas manifestações diferentes da verdade e que ela saiu da bolha, ela consegue enxergar o que outras pessoas não conseguem enxergar.
Existem inúmeras civilizações por todo o mundo. Então, com relação à história do descobrimento do Brasil, o Brasil não foi descoberto. O Brasil já tinha um povo. E esse povo eram os indígenas. Não sei se vocês viram, trouxeram o coração de Dom Pedro agora no dia 7 de setembro pro Brasil. Mas se você olhar a história, Dom Pedro simplesmente veio pro Brasil e proclamou a república. Traiu a imperatriz Leopoldina, esposa dele, pra caramba. Tinha uma amante também. Enfim, ele não é uma referência pra nós cristãos, porque se você... Veja, ela acabou de dizer que a gente não pode olhar para o modo de pensar indígena e dizer que o nosso modo é melhor. E disse que nós somos, que existe uma visão etnocentrista. E ela acabou de apresentar uma visão etnocentrista. O Brasil já possuía pessoas, quer dizer, existe uma série de fatores que ela está desconsiderando aqui com relação à história, do que é apresentado por pessoas que estudam história atualmente e que falam que não é exatamente como as pessoas imaginam. Ou seja, a maldade ela é do ser humano, a maldade existia nos portugueses, a maldade existia nos indígenas, assim como existe em todas as pessoas, e não vieram aqui encontrar um povo simplesmente pacífico que não tinha nada de errado, que não fazia nada de errado. Então veja, aquilo que ela acusa as pessoas é exatamente aquilo que ela faz. E ele não é um modelo para o cristianismo. Mas agora ela se tornou uma cristã tradicional, que não pode trair, mas ela não vê problema nenhum num direito em que o adultério se tornou um irrelevante moral. Você compra hoje um computador e se você tiver problemas, você pode processar a empresa. Se a empresa te vender um produto que não corresponder àquilo que ela afirmou, você pode processar a empresa. Se você compra um carro e você é enganado, você pode processar a pessoa que te vendeu o carro e te enganou com promessas vazias. Agora, num casamento, onde você se propõe a viver, principalmente na visão cristã, você se propõe a viver por toda a vida, ou pelo menos enquanto um não for desleal ou infiel ao casamento, viver por toda a vida. E ali a relação fora do casamento se tornou irrelevante para o direito, praticamente. Então, quer dizer, você vê que assim, uma total alienação, tanto no que diz respeito ao direito, que não é perfeito, que tem sim suas vantagens. A visão do direito, inclusive, é uma visão em que os contrastes eles são analisados, mas eles não são, dentro do possível, não são tornados imprecisos. Para que um juiz dê uma decisão, ele precisa analisar o que um está falando e o que o outro está falando, mas o juiz não considera, ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto, uma visão, um apontamento de uma das partes, como certo e errado ao mesmo tempo, no mesmo ponto, não. Se ele considera um pedido totalmente procedente, ele está considerando que uma parte está totalmente correta naquilo que ela afirmou e a outra totalmente errada naquilo que ela afirmou. Se ele considera parcialmente procedente, ele considera que uma das partes está parcialmente correta e parcialmente errada em determinados pontos, e na outra a mesma coisa. Ele não considera que as partes estão corretas e erradas ao mesmo tempo e que as afirmações contrastantes elas podem conviver ao mesmo tempo. Imagine se uma pessoa chegasse e falasse assim: olha, eu combinei de pagar R$9.000 para ela, mas para mim o 9 e o 6... eles são equivalentes, né? E aí ela mostra ainda aquela figurazinha que aparece aqui na internet, né? Você pode ver, né? 6 ou 9, né? Essa imagenzinha aqui, não é? Veja só. Essa imagem aqui do 6 ou 9, você já deve ter visto, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Um fala 6, outro fala 9, não é? Vamos ver aqui. Aqui. Todo ponto de vista, acho que dá para ver, né? É a vista de um ponto. Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, não é relativização. Como não é uma relativização? Então, veja que é um grande problema isso que nós estamos vendo. Pessoas que se dizem cristãs, que ao falar demonstram uma total falta de compreensão do que realmente está escrito na Bíblia, demonstram uma total falta de compreensão do que é o direito, dos problemas existentes
por trás do direito, das discussões que existem doutrinárias, das discussões teóricas que existem na teoria geral do direito, no direito comparado, em vários questionamentos que outras áreas falam do direito. Por exemplo, um grande problema que nós temos no direito, que é como sanar isso, que muitas vezes a verdade jurídica e a verdade factual, elas entram em conflito. Por exemplo, uma pessoa é presa com entorpecentes. É comprovado que ela traficava entorpecentes. É comprovado também que ela não só fazia isso costumeiramente, como no decorrer do tempo ela cometeu vários delitos vinculados a isso. De repente é invalidada a forma como a prova foi produzida. A prova é verdadeira, foi confirmado que o que era vendido ali era entorpecente, o laudo é verdadeiro, tudo é verdadeiro. Mas a forma como aquilo foi obtido é anulado. E aí, pelo princípio da árvore envenenada, dos frutos da árvore, da teoria dos frutos da árvore envenenada, já que a forma como aquilo foi obtido é ilegal, foi inválido, então invalida-se todo o processo e uma pessoa simplesmente pode ser juridicamente absolvida, pode ser extinta a punibilidade, nesse caso seria uma absolvição por falta de provas, por exemplo, mas o fato é que a pessoa cometeu o crime. Então veja, existe uma série de fatores que são altamente questionáveis, e não sou só eu que questiono, várias pessoas se perguntam como resolver isso? Como resolver isso sem criar uma impunidade para essas pessoas, por exemplo? Então isso é extremamente grave, e aí nós vemos uma menina, né, que tem uma visão de mundo, que criou a sua própria bolha, não apresenta nenhuma demonstração dizendo que as pessoas que discordam dela é que vivem numa bolha. Eu não vivo numa bolha. Então, quer dizer, os outros que creem assim vivem numa bolha. Ela não, porque ela faz direito, porque ela estuda bastante história, apesar de ela não ter apresentado nenhuma demonstração do que ela falou. Você olha a história, é controversa com os preceitos cristãos. Eu sei que muitos cristãos falam, não coloque seu filho na faculdade porque ele vai virar um esquerdista, um comunista. Mas ruim mesmo é não expandir os horizontes. Conhecer outras realidades, desenvolver empatia para com o próximo. Porque eu creio que Jesus ele faria isso. Jesus, ele é sábio, ele não era ignorante. O problema é quando nós somos ignorantes e não tentamos nem mesmo compreender a realidade do próximo. É por Veja, o problema é quando nós somos ignorantes e não tentamos compreender a realidade do próximo. Ela tentou compreender a realidade do que aconteceu lá no passado, ou ela está simplesmente comprando a versão de uma realidade que ela leu nos livros que foram indicados na faculdade que ela está fazendo? Porque se ela realmente quisesse enxergar as realidades e compreender as realidades, ela teria visto as várias versões sobre o assunto e demonstrado aqui por que ela chegou à conclusão de que essa é a realidade melhor para se fazer. Se existem outras realidades, por que ela está desconsiderando totalmente a realidade do cristianismo tradicional e considerando como verdadeira e, portanto, superior a sua verdade em relação à verdade dos cristãos tradicionais em relação a determinados pontos? Então, ela mesma cai naquilo que ela se propõe a fazer. Por isso que a gente perde muitas vidas para Jesus, porque muitas vezes a gente não tem nem empatia com o próximo. Fiz um vídeo esses dias falando que cristão não pode falar que bandido bom é bandido morto, porque isso é contra o evangelho. Mas tem muitas pessoas que não estudam e acabam se prendendo em suas próprias verdades, por isso não evoluem. A gente tem que cuidar com a ignorância. Foi isso que aconteceu. Agora, admirem as minhas notas em antropologia, 9,5 e 10. Que Deus abençoe. Veja só, agora vocês vão ver que eu estudei e que eu tenho uma visão superior de mundo, porque olha minhas notas em antropologia, olha só o nível do vídeo, né? Então, assim, já que as minhas notas em antropologia são 9,5 e 10, então eu tenho uma visão de mundo superior à dos cristãos que nunca estudaram, ou que estudaram isso e chegaram a uma outra conclusão. Então, veja, ela fala de etnocentrismo, mas ela está sendo etnocêntrica aqui. Ela está sendo se colocando numa posição superior à das outras. Ela está desconsiderando outras realidades, né?
Então aqui você pode, vou só colocar para a gente finalizar o vídeo aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o papel do antropólogo cristão. E aí, em uma informal roda de conversa com universitários em São Paulo, ouvi uma pergunta: o antropólogo pode ser cristão? O cristão pode ser antropólogo, né? Então, fé cristã e ciência são compatíveis e transitam pela esteira da busca pela verdade. Uma das diferenças significativas é o código autoritativo de cada segmento. A ciência busca evidências ou fatos que indiquem a verdade, por meio de um processo cíclico de pesquisa, teste, comprovação e contestação, que vai se firmando no consenso geral. O cientista não cristão e não religioso investiga as evidências com seus pressupostos estabelecidos, normalmente materiais e racionais, buscando assim fatos comprováveis, abordando o universo e a vida como frutos do acaso mecanicamente coincidente, colocando-se em postura de distanciamento dos artigos espirituais como fé em um Deus pessoal. A fé cristã se baseia em fatos universais revelados nas Escrituras e observa os demais fenômenos a partir dessa lente. A cosmovisão cristã se enraiza no entendimento que todas as coisas que existem se desenvolvem dentro de uma narrativa universal. Minha intenção é refletir sobre o papel do antropólogo cristão. O cristão tem sua identidade definida em Cristo e encontra-se nesse ponto a base da recorrente tensão entre ciência e fé. Uma fé plenamente integrada, não paralela ou seletiva, constrói no cristão uma visão particular de mundo. Paul Hilbert, possivelmente o maior antropólogo cristão de nossa geração, propõe que a verdade cristã transforma o ser humano envolvendo 3 dimensões: suas convicções, comportamento e cosmovisão. A verdade do Evangelho transforma a maneira como se crê, a maneira como se comporta e a forma de enxergar o mundo ao redor, bom como enxergar-se nesse mundo. A antropologia deve ser uma das áreas de conhecimento mais abertas e diferentes a diferentes interpretações e pressupostos, inclusive aqueles relativos à fé. Então veja, ela tirou 9,5 ou 10 em antropologia, mas se a gente for basear nesse artigo, e talvez em até outros que existem aqui na internet, ela não entendeu nada do que é antropologia. Porque se realmente ela tivesse entendido qual é o princípio por trás da antropologia, ela teria seguido isso aqui. Bom, peraí. Então, se eu tenho que analisar esses vários saberes, essas várias perspectivas de mundo, é possível que a perspectiva de mundo que tenha sido passada para ela simplesmente seja enviesada. E como fazer isso? Então veja, esse é o tipo de vídeo, né, tem 2 minutos e pouquinho, que não apresenta nada, não é? A pessoa se coloca numa posição de superioridade em relação às outras, porque ela faz direito, porque como se uma pessoa que não faz direito não tivesse acesso aos livros de antropologia, de sociologia, de filosofia, psicologia, pedagogia, história mundial, história do Brasil, religiões comparadas, como se uma pessoa não pudesse ser autodidata a esse ponto e ser um cristão consciente e ao mesmo tempo tradicional, como se o direito fosse a nova religião da humanidade, que tudo que ela ouve lá na faculdade do direito é verdade. Porque, afinal de contas, se ela tivesse uma visão realmente de considerar várias realidades, a primeira coisa que ela iria se perguntar é: será que isso que eu estou lendo nos livros é verdadeiro? Será que isso realmente é compatível com o que a Bíblia diz? Ou será que essa é a visão que eu quero ter de Jesus? Eu quero ter uma visão mais liberal de Jesus e por isso eu estou usando esse livro para transmitir uma visão diferenciada, não é? E quanto ao que ela falou, a questão do bandido, a maioria dos cristãos não tem essa visão, não é? Então, quando ela diz isso, ela generaliza a visão de alguns cristãos, pega a visão de alguns cristãos e generaliza, ou seja, joga por terra tudo que ela falou sobre empatia, sobre analisar as várias realidades e conviver com as diferentes visões de mundo, e ela simplesmente destrói toda a argumentação que ela construiu. Então, veja que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Esse tipo de vídeo faz muito sucesso na internet, muitas vezes, mas não traz conteúdo algum, né? Então a gente tem que... nós analisamos aí as contradições, os problemas existentes nessas visões que ela colocou. Posteriormente podemos até fazer aí outros vídeos com abordagens mais amplas, mas eu acredito que isso já foi mais que suficiente. Que Deus os abençoe. Convido para uma oração final. Obrigado, Pai querido, por tudo que nos tem concedido. Perdoe-nos pelas falhas, pecados cometidos, livre-nos de todos os males, nos auxilie em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Graça e paz. Maranata.